sirva de subsídio para a formação das novas gerações que trabalharão com a Índia. Isso não pode se perder, a gente não pode perder uma discussão fértil política da década de 60 e 70 na perspectiva da formação das próximas gerações de educadores e jovens adultos desse país. Não só de educadores, mas de pessoas que queiram aprender ao longo da vida. Elas precisam entender como o Brasil pensou a EJA, como o Brasil trabalhou a EJA, inclusive nesses períodos que ela não foi visível. O que se fez na década de 80, o que se fez na década de 90, que pode ser relevante e que pode servir hoje como diferencial para a gente pensar, em primeiro lugar, políticas, mas prioritariamente uma formação diferenciada para os jovens e adultos desse país. Então essa é a perspectiva. Inicialmente, a ideia foi criar centros de memória, que resgatassem esse material, resgatassem essas produções em diversas mídias. Porque nós temos livros produzidos, mas tem programa de rádio, e tinha uma preocupação muito forte que várias coisas não foram registradas. E algumas pessoas têm essa memória literalmente na memória. Então são neurônios que guardam, muitas vezes quase no subconsciente, uma experiência de vida riquíssima. O que nós queríamos é, através desses centros, que eram pensados centros de memória, resgatar essa memória guardada na alma desses sujeitos e torná-las realmente algo que possa ser acessível a todos, independente do acesso à pessoa. Então, isso foi uma discussão muito forte feita, principalmente com a UNB, a Maria Luísa Angelini, de se fazer entrevista, de se fazer coleta, de se extrair a opinião, a lembrança dessas pessoas sobre o processo. Não importa somente o resultado, mas importa também como as coisas foram construídas. Como que se deram, qual era a perspectiva de quem a construiu, qual era a perspectiva de quem encampou determinado projeto, quais eram as dificuldades e quais eram as esperanças de quando se fez aquela atividade. Isso é fundamental. Falar em educação de jovens e adultos é falar em perspectiva. A aprendizagem ao longo da vida ela não pode ser pensada funcionalmente. Ela tem que ser pensada a partir de uma nova concepção do indivíduo e uma nova concepção do indivíduo na sociedade. Então eu não posso transmitir o material pelo material somente. Tem que trazer a carga do que se esperava conjuntamente com esse material. Para que a pessoa possa realmente entender o contexto, entender por que aquilo foi pensado daquela maneira. Senão a gente pode partir a críticas descontextualizadas e abandonar coisas que, pelo contexto histórico e pela possibilidade que representavam, são maravilhosas. Então nós sabemos que teve dificuldades no Brasil, tinha uma certa época que tinham proibições, você tinha que construir material pensando em ser aprovado pela ditadura. Então não é que a concepção fosse limitada, a concepção era estratégica. É completamente diferente. E eu não posso olhar para aquele material e dizer, isso aqui é uma porcaria porque não é tão revolucionário assim. No contexto em que estava, era revolucionário. Ele fez passar por uma aprovação algo que as pessoas não perceberam que tinha, entre aspas, perigo. Como diriam na época da ditadura, né, que era subversivo. Então deixaram passar. Isso é importante. Isso é importante. Só citando como exemplo, algumas reflexões de Paulo Freire não existem escritas. Existem entrevistas que ele deixou. Entrevista que ele deu, às vezes até para pesquisadores. Coisas que não tem espaço na mídia, mas que tem uma pessoa que fez uma tese de mestrado, às vezes doutorado, às vezes uma outra pesquisa, em que entrevistou e que hoje isso é material riquíssimo para se trabalhar o pensamento de Paulo Freire. Então a gente também quer fazer isso. E aí, no debate, na conversa com o grupo do Rio de Janeiro, a Unirio tem um destaque aí, participou fortemente, nos apoiou, a reitora Malvina pessoalmente se envolveu nisso no ano passado, nós fizemos uma primeira tentativa de levar isso adiante, outros grupos da Unirio, da UERJ se juntaram, pensaram, não, por que não só memória, mas também cultura? Por que não expandir essa concepção e ir para além do escolar, ir para o educacional, e pensar o educacional no sentido mais amplo de aprendizagem intersetorial. A aprendizagem ao longo da vida é uma aprendizagem intersetorial. Ela não se restringe. E vocês notaram na apresentação aqui que nós temos, alguns não se apresentaram como, mas nós temos pedagogos, historiadores, sociólogos, arquivologistas, bibliotecários. Então, é uma perspectiva realmente de se pensar a educação de uma forma mais ampla. De uma forma mais ampla. E essas provocações trouxeram mais elementos.
A Unirio tem uma linha de pesquisa forte sobre memória e outras instituições foram se juntando. A Cátedra de EJA é uma cátedra de cooperação internacional, realizada por 3 instituições, já vou adiantando aqui, depois o Timothy, a Rosa e a nossa querida companheira do Rio Grande do Norte pode dar mais detalhes, que é uma perspectiva de 3 instituições, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, de fazer cooperação internacional. Então a memória foi pensada, não, por que a gente não faz nacional e internacional? Para mostrar ao mundo o que o Brasil produziu, que é tão interessante, e captar outras coisas interessantes de outros lugares também que trabalham com educação de jovens e adultos. E tornar isso bem dinâmico. E fazer com que essa memória se junte à memória mundial e fique uma história internacional da educação de jovens e adultos. Isso é muito legal. Ver essa perspectiva é muito interessante. E depois a cátedra vai ter um espaço maior e o Timothy pela Unesco vai falar um pouco mais sobre essa perspectiva de internacionalizar o que seriam as possibilidades de trocas e de registro, de coleta de informações e de compartilhar experiências. Além disso, nós pensamos em divulgar, tem o Lênin aqui que é do portal dos fóruns de EJA, que já que estamos tratando de memória, vamos registrar tudo aquilo que a gente está fazendo e mostrar como que essa rede foi se construindo aos poucos. O que inicialmente era uma conversa com a Federal Fluminense, a UERJ, a Unirio, hoje é uma conversa que envolve mais de 20 instituições. O nosso sonho era um dia conversar com o Arquivo Nacional e a Biblioteca Nacional. Estamos aqui com o Arquivo Nacional, recebidos pela Biblioteca Nacional. Então, o que era um sonho ano passado, já se tornou realidade. Então, é uma satisfação. Eu estou rindo à toa e vocês sabem agora por quê. Ver essa perspectiva é muito legal. E ver que as pessoas estão realmente assumindo isso seriamente. Aqui no Rio de Janeiro, juntando com a UFRJ, são 6 instituições. Nós temos gente de Minas Gerais e São Paulo. No Nordeste, tem as universidades da Cátedra, Ceará, Alagoas estão se envolvendo. No Norte foi uma maravilha, porque o Norte reclamou, não, a gente quer ser atendido, não tem essa de estar fora não. E aí tem Pará, tem Amazonas que se prontificaram. A Nazaré troca um programa belíssimo, tem um trabalho com indígena, que é maravilhoso. O programa já foi premiado, inclusive, com a medalha Paulo Freire, e que é um trabalho com indígena que tem que aparecer. Tem que aparecer. O que eles fazem lá de alfabetização bilíngue é muito interessante. As pessoas discutem internacionalmente e muitas vezes não têm visibilidade dentro do próprio país. O respeito a uma cultura diferente e como que você trabalha não só entre línguas, mas entre culturas. Isso é educação de jovens e adultos respeitando o outro, no melhor sentido freiriano da palavra. Isso é fantástico. Pará, que ajudou a gente duramente na Confinteia, trabalhou ferrenhamente conosco, sabe das dificuldades que foi, mas sabe também que a gente mostrou um bom trabalho sobre educação de jovens e adultos no mundo. E a professora Ivanildo especialmente trabalhou no Salto para o Futuro, trabalhando na educação de jovens e adultos. E a gente tem essa perspectiva de estar divulgando, envolvendo outras mídias. Salto para o Futuro é um exemplo. De pensar a EJA, de pensar fomenta a leitura. É aquilo que a Sueli colocava aqui no início, sobre as possibilidades de debate público sobre leitura. Isso é uma tônica quando a gente pensa um centro para a educação de jovens e adultos. Dar acesso à leitura, mas não é só um acesso funcional, instrumental, é fazer com que as pessoas debatam, discutam, resgatar aquela ideia do círculo de leitura, a ideia de ter uma roda de debate de adultos falando maduramente sobre uma leitura, independente do processo escolar. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Então, a gente tem que aprender com a Biblioteca Nacional e com várias outras experiências de pessoas no Brasil que já fazem isso. Então, essas ideias foram sendo trazidas para o projeto de centro de memória. E ele deixou de ser um projeto só de centro de memória. Aí virou um projeto de centro de memória, formação, pesquisa, porque tem que se pesquisar e estudar esse tipo de coisa. A UZPDOC faz uma coisa maravilhosa sobre metodologia de registro, que eu acho que é importante. E nós temos também a perspectiva de fazer extensão. De levar isso que se aprende com a memória, isso que se gera com a formação, isso que se obtém da pesquisa, para trabalhos nas comunidades. Pensar num centro de EJA que não tivesse uma interação real, concreta, com a comunidade, não é pensar num centro de EJA. Não é dar vazão a uma perspectiva freiriana do que seria um espaço para a educação de jovens e adultos.
E esse é um espaço da